Vamos lá, terceiro ano, dando continuidade sobre o descobrimento do Brasil, página 20. Hoje nós vamos estar falando um pouco mais sobre como os africanos vieram parar no nosso país aqui, tá bom? No território brasileiro, tá? Quando os portugueses chegaram, eles encontraram os índios. E logo eles tentaram usar a mão de obra indígena para trabalhos forçados. Então, a princípio, foi a extração do pau-brasil. Depois veio a cana-de-açúcar. Só que os índios, eles não estavam adaptados nem acostumados a serem tratados como os portugueses estavam tratando, né? Era um trabalho pesado, trabalho que eles tinham que fazer para não ganhar nada, era um trabalho super difícil de ser realizado, e os portugueses não respeitavam muito, né? Então os índios se revoltavam com isso, fugiam, lutavam por sua liberdade. E com isso, eles começaram a se tornar um problema para os portugueses. Então, os portugueses, como em outros países naquela época, era de costume ter os escravos africanos, começou a trazer para o Brasil, né, em forma de um comércio, os negros, tá? Vamos lembrar que muitos desses homens que vieram para cá eram presidiários, né? Então eles estavam presos, cumprindo penas nas detenções na África, e o governo africano, naquela época, vendiam essas pessoas para outros países para eles serem escravizados, tá? Mas as pessoas que faziam esse tráfico, né, esse comércio de pessoas, começaram também a sequestrar pessoas de lá, né? Então, eles pegavam crianças, eles traziam homens, mulheres, sempre que pudessem ser vendidos. Então, eles não traziam as pessoas idosas, porque os idosos, né, quando fossem ser olhados, né, para poder ser comprados, ninguém ia querer. Por quê? Porque sabiam que eles não tinham mais condições de trabalhar pesado, né? Trabalho na agricultura é um trabalho pesado. Então eles traziam sempre os jovens, os homens mais fortes, mais robustos. Só que eles vinham da África para o Brasil, eles não vinham em condições humanas decentes. Eles eram tratados, eles eram amarrados, eles passavam fome, eles passavam frio, eles passavam calor, tudo dentro dos navios negreiros, tá? Então eles vinham todos acorrentados. Então era muito triste. Muitos morriam no percurso, né? Da África até chegar aqui, eles acabavam morrendo. Então, eram em condições subhumanas, tá? Que eles chegavam aqui no Brasil. Então, pensando nisso, eu vou fazer a leitura desse texto e, se precisar fazer mais algum complemento na explicação, eu já falo na sequência após a leitura. Então, vamos lá. Ao longo de alguns séculos, os africanos atravessaram o Oceano Atlântico em enormes navios, onde muitos morriam, enfrentando péssimas condições de higiene, saúde, alimentação, arrancados de sua terra, de sua cultura e de sua comunidade. Eles eram obrigados a reconstituir seu modo de vida, enfrentando a árdua condição da escravidão. Então, gente, eles vinham para cá sem condição nenhuma. Não tinha higiene, eles faziam cocô, xixi, tudo ali, misturado com restos de comida, né? Era pouquíssima água que davam a eles. Então, se um estava doente, a doença se espalhava com facilidade. Nessa época era muito comum acontecer a cólera, né? Que é uma doença devido à falta de higiene, tá? A dispersão de africanos para outros continentes foi um movimento muito significativo.
mais de 40 milhões de pessoas foram deportadas de seus lugares de origem. Quer dizer, eles eram tirados à força do seu país, principalmente para a América e para a Europa, pelo comércio escravista praticado pelos europeus. Assim, constitui-se uma das maiores diásporas da história, a de africanos que foram obrigados a viver em diversas regiões do mundo do outro lado do Oceano Atlântico. O Brasil foi a região que mais recebeu africanos escravizados e ainda é, nos dias de hoje, o país com maior número de descendentes de africanos do mundo. Então, o Brasil, né, os portugueses queriam tanto explorar as terras brasileiras, porque o nosso continente é muito vasto, é muito grande. Eles traziam muitos, mas muitos africanos para trabalhar como escravos em nossas terras. E até hoje, somos um dos maiores do mundo a ter descendentes de africanos, tá? Vamos fazer o jogo rápido? Desembaralhe as letras e descubra a palavra que completa as frases. Os africanos eram obrigados a atravessar o oceano? Que palavrinha tá aqui? É o nome de um oceano. A dispersão forçada de pessoas para outros continentes é chamada de... Tá lá no texto, né? Quando as pessoas são forçadas a sair dos seus países, dos seus continentes e são espalhadas pelo mundo. Tá bom? Vamos pensar um pouquinho aí e fazer. Beijos!